Palavra de hoje, então, exercícios espirituais. Nós vamos começar com 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto da palavra de Deus é riquíssimo, a gente poderia hoje fazer uma pregação sobre ele, porque ele fala de tantos atributos fundamentais, como a natureza de Deus, de ser um Deus que traz paz, que tira a confusão, que resolve os conflitos, que nos faz vencer os pecados, as obras da carne. Também o atributo de Deus na relação conosco, de nos santificar, nos purificar, nos separar, nos deixar aptos para viver os seus projetos e vencer as obras das trevas. Mas especialmente hoje, eu gostaria de focar nesse atributo da palavra de Deus, de que estamos sendo orientados a santificar completamente o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a isso nós vamos estar trazendo hoje uma analogia, uma correlação, uma ilustração de como é importante a prática, o exercício para que corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis, estejam bem, estejam fortes, estejam sadios diante de Deus, representando um filho de Deus nessa terra que você e eu somos. E nisso, antes de entrar na questão dos exercícios espirituais, propriamente dito, eu gostaria de enaltecer esse aspecto aqui de 1 Tessalonicenses 5:23, se a gente puder colocar de novo, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que o Senhor cause algo em todo o nosso ser, nos santifique inteiramente. Quando ele fala inteiramente, ele está se referindo ao espírito, a alma e o corpo. Diga aí comigo, espírito, alma e corpo. E hoje nós estamos trazendo aqui nessa ministração uma analogia de que termos um corpo irrepreensível passa por um cuidado com a saúde. E esse cuidado com a saúde vem de um cuidado com a alimentação, um cuidado com o sono, um cuidado com o descanso, mas especialmente um cuidado com os exercícios. Quando a gente entende esse cuidado com o corpo, quando nós conseguimos ser irrepreensíveis no nosso corpo, ter um zelo pelo nosso corpo, praticar hábitos que vão nos deixar cada vez mais saudáveis e vão impedir, ou pelo menos estarão causando um certo aumento de imunidade para que venhamos viver uma vida melhor, é uma ilustração daquilo que Deus tem para nós em atributos invisíveis. Então, com isso, eu também estou querendo dizer que nós precisamos de exercícios para a nossa alma, nós precisamos de exercícios para o nosso espírito. Mas, em muitos lugares onde a palavra de Deus é pregada, nós falamos somente de coisas invisíveis e acabamos também negligenciando o fato do cuidado com o nosso corpo. Então, antes de entrar propriamente no tema dos exercícios espirituais, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução, um breve comentário da importância de você cuidar da tua saúde, da importância de você cuidar também da tua alma e exercitar isso. Então, por exemplo, o cuidado com a saúde, ele remete, coloca de novo para nós o texto, ele remete a que nós venhamos estar sendo preservados diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A que nós venhamos estar demonstrando que somos filhos de Deus, a que nós venhamos estar, de fato, nos empenhando para glorificar a Deus com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós fazemos. Então, por muito tempo, os cristãos negaram o exercício físico, negaram um cuidado com a sua dieta, e o que nós vemos em contrapartida? Muitos pregadores da palavra de Deus sofrendo precocemente com pressão alta, sofrendo precocemente com obesidade, sofrendo precocemente com várias enfermidades desencadeadas por problemas do corpo e da alma, mesmo que o espírito estava bem. E assim estou falando de pastores e pregadores que poderiam ter tido um ministério mais bem sucedido se não tivessem sido relapsos com a sua saúde,
para dizer que todos nós cristãos precisamos ter esse cuidado. Então, gostaria de deixar essa introdução aí, para que você possa refletir como tem sido o cuidado com o teu corpo e com a tua alma. Por exemplo, com o corpo, como tem sido o cuidado com a tua alimentação, como tem sido o cuidado com o teu descanso, como tem sido o cuidado com a prática de exercícios físicos regulares. Talvez você não esperava vir à igreja para ouvir isso, mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que não só o teu espírito esteja pronto, esperando por Jesus, mas que também o teu corpo. E agora, por outro lado, nós podemos também falar de exercícios que vão manter a nossa alma saudável. Como igreja, nós promovemos vários treinamentos aqui para que as pessoas tenham restauração nas questões da sua alma, questões de emoções que estavam corrompidas, de traumas do passado, de relações que foram afetadas, que causaram feridas. Mas isso requer que nós venhamos dar uma continuidade com exercícios para a alma. E quais são os exercícios para a alma que nós podemos praticar? Depende da tendência de cada um. Mas, por exemplo, o exercício de perdoar continuamente, o exercício de não deixar que ofensas penetrem o teu coração, o exercício de ter pensamentos de bem e não de mal, não de malícia, não de coisas que vão causar prejuízo, o exercício de você estar mantendo o teu coração cheio da palavra de Deus, como diz em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Deus em seu coração, porque Jesus já inventou o ditado que se tornou popular, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O exercício com as coisas que entram nos teus olhos, os olhos como a janela da alma, como a palavra de Deus diz, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os teus olhos forem maus, que grandiosas trevas serão. Então não adianta nós termos uma vida devota, religiosa, frequentando a igreja, e os nossos olhos estão cheios de impureza, e as nossas palavras estão cheias de impureza, e o nosso coração está cheio de ofensa, de amargura, por decisões que nós tomamos de não exercitar corretamente a nossa alma. Esse é um outro tema de uma pregação, mas que eu gostaria de pincelar aqui na introdução. Por que eu estou falando isso como apenas uma introdução? Porque apesar de que nós precisamos de exercícios para o corpo e precisamos de exercícios para a alma, nós especialmente precisamos de exercício para o espírito. E esse é o centro da mensagem dessa noite, exercícios espirituais. E para nós aprendermos isso na palavra de Deus, eu gostaria que você pudesse abrir um pouquinho mais adiante aí, em direção ao final da Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Esse texto que nós vamos ler agora, você vai entender por que eu fiz essa introdução. Porque esse texto que nós vamos ler agora, por muito tempo, foi a defesa dos cristãos de não cuidarem do seu corpo, da sua alimentação, dos seus pensamentos, de apenas pensarem no cuidado com o seu espírito. Mas não está dizendo para negar uma coisa em relação a outra. Está dizendo que o exercício espiritual é mais importante do que todos. E é isso que eu quero hoje chamar a tua atenção. Porque se por um lado nós temos uma tendência num cristianismo tradicional que só quer saber de alimentar o espírito e é descuidado com o corpo e com a alma, por outro lado nós temos uma tendência nesse mundo de pessoas que estão começando a conhecer a Deus, que priorizam o cuidado com o corpo e com a alma acima do cuidado com o espírito. As duas coisas são incorretas biblicamente. O que nós vamos aprender agora em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8? Vamos projetar, por favor, se tiver disposição aí, a nova tradução da linguagem de hoje, somente para este versículo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Aí, diz ali: pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Ou seja, tanto agora quanto após a morte, é isso que ele está dizendo.
Está dizendo que o exercício físico para o corpo, ele é bom, mas ele só tem valor para essa vida. O exercício espiritual é melhor ainda, porque ele tem valor para tudo, para essa vida e para toda a eternidade. E nessa perspectiva de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, talvez na tua tradução da Bíblia que você leu agora aí, pode ser que estava escrito a devoção, ao invés de exercício espiritual, porque na NTLH é que traduz exercício espiritual, que é o título dessa mensagem. Talvez se você tem aí, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, ou Revista e Corrigida, ou a Nova Versão Internacional, traduções da Bíblia muito conhecidas, você vai ter diante de você a palavra piedade. A maioria deve ter essa palavra, né? Piedade. O que está dizendo aqui? Essa palavra é a palavra grega eusebeia, que significa justamente a devoção, a piedade, não a piedade no sentido de ter pena de alguém, a piedade no sentido de um relacionamento com Deus, ou seja, o exercício espiritual é a tua atitude ativa para com Deus. Diga aí comigo, o exercício espiritual são todas as minhas atitudes ativas para com Deus. Então, por exemplo, o que é uma atitude ativa e uma atitude passiva ou uma atitude reativa, poderíamos chamar assim? É quando você ora porque estourou um problema. Essa não é uma atitude ativa, essa é uma atitude reativa. Então você está desesperado, teve um problemão, precisa de socorro, você ora. Está certo? Está certo. É um exercício isso na tua vida? Não. Isso é uma reação a uma emergência, é um pedido de socorro. O que acontece é que quando nós não entendemos a prática de exercícios espirituais na nossa vida, a nossa vida com Deus vai se resumir a pedidos de socorro, numa prática reativa de oração. Então, por exemplo, eu estou lá cheio de pensamentos errados, eu vou dizer, não, eu vou ler a Bíblia. É um exercício? Não. É uma reação, é um socorro, é um grito para não cair na tentação. Aconteceu lá um problemão, me deu uma dor, tive um acidente, tive um imprevisto, estou todo errado, vou clamar a Jesus. É um exercício? Não. É um pedido de socorro. É uma atitude reativa a uma circunstância que aconteceu. O que é esse exercício, então? É tudo aquilo que nós fazemos ativamente, sem ter nada urgente, nós estamos dedicadamente, nós estamos de uma forma devota, nós estamos piedosamente nos aproximando de Deus voluntariamente, nos aproximando de Deus por amor, nos aproximando de Deus por gratidão, nos aproximando de Deus porque sabemos que nele está a verdadeira vida, nos aproximando de Deus para que nós venhamos crescer. Por que a maioria das pessoas hoje na nossa sociedade começa a fazer algum exercício físico? Porque descobriu uma doença e está com medo da morte. A maioria das pessoas começa a fazer algum exercício físico por causa de doença. E ainda prefere dizer assim, mas não tem um remedinho que eu posso substituir, daí eu não preciso fazer exercício, eu só tomo um remedinho. Nós temos um hábito terrível de não cuidar para desenvolver aquilo que Deus tem nos dado, mas sim de apenas lutar para sobreviver diante dos desafios. Então, se você ficar sobrevivendo com o teu corpo, sobrevivendo com a tua alma, sobrevivendo com as tuas finanças e sobrevivendo na tua caminhada com Deus, como vai estar as tuas realizações, os teus feitos, os teus frutos de vida, o teu legado geracional daqui a 40 anos? Como vai ser? Não sei. Provavelmente vai ser uma mera reação aos problemas que foram acontecendo e uma luta para ter sobrevivido e chegar lá vivo. O cristianismo é mais do que você lutar para chegar vivo no final. É você construir, completar uma carreira em Deus e ganhar o prêmio da soberana vocação. E entrar na glória, na eternidade, suprido de recompensas espirituais. E ser experimentado e conhecer o teu Deus profundamente e fazer valer a pena a tua caminhada com Ele.
É por isso que existe uma mentalidade popular. Eu vou aproveitar a minha vida agora e lá na frente eu vou buscar a Deus. Por quê? Porque Deus, no imaginário popular, só serve para me perdoar os pecados e me livrar do inferno. É um Deus da sobrevivência espiritual. Quando a gente entende os exercícios espirituais que nos fazem crescer, nós vamos pensar ao contrário. Eu preciso buscar a Deus o quanto antes na minha vida, para restaurar de uma vez por todas tudo que as trevas estão causando, e para que eu possa construir um projeto glorioso, e entrar o meu nome na história dos homens e das mulheres de Deus, no projeto do Senhor para a humanidade. Eu quero ter o meu nome registrado no projeto de Deus para a humanidade. Eu não quero ser um zero à esquerda no projeto de Deus à humanidade. Eu quero fazer a diferença com a vida que Deus me deu. Eu quero construir algo que marque a vida das pessoas. Eu quero deixar algo para que os meus filhos possam continuar, para que os meus discípulos possam continuar. Eu quero poder fazer obras, ter relacionamentos, investir os meus recursos financeiros e espirituais, de forma a deixar o mundo que eu vivo melhor do que estava sem a minha presença. Esse deve ser o teu pensamento como um cristão. É isso que eu estou te aconselhando como teu pastor. Família da Fé não tem uma pregação da Bíblia para a sobrevivência. A Bíblia não é apenas um remédio, não é uma benzetacil espiritual que de vez em quando eu tenho que, assim, de forma sofredora, me aproximar de Deus para resolver aquele dilema. Não. A palavra de Deus é um projeto de vida que nos leva a viver e construir coisas muito maiores do que nós poderíamos sozinhos, porque esse é o Deus que nós servimos, é aquele que tem planos de bem e não de mal, de nos dar esperança e um futuro, de nos fazer crescer e edificados como pedras vivas na construção que Ele tem para essa terra. Você faz parte desse projeto? Eu faço parte desse projeto, e eu quero ter esse coração diante de Deus, mas se eu não exercitar, o que vem? Atrofia. O que vem? Cansaço. O que vem? Dores. Estou falando do corpo? Sim, e da alma e do espírito. Assim como o corpo que não se exercita, e eu tenho testemunho disso. Trabalhei 15 anos em escritório e chão de fábrica. Ou tinha a fase da minha vida que eu estava de pé, com uma botina desconfortável, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, o dia que não tinha hora extra. Ou tinha a fase da minha vida que eu estava sentado numa cadeira dura, na frente do computador, todo encurvado, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, os dias que não tinha hora extra. Quando chegava em casa, o que a minha carne queria? Sombra e água fresca. O que a minha carne queria? Um queijinho, chocolatinho, Nescauzinho, não sei, cada um tem uma preferência, uma chuletinha gorda, uma costela. O que a minha carne queria? Queria o repouso. Mas o que ela precisava para aguentar o tirão de uma profissão intensa? Exercício. E aí o que aconteceu? Com 23 anos de idade, eu estava com um problema de circulação nas minhas pernas. Dormia e acordava com dores nas pernas. Aí comecei a correr. Olhei lá na internet, no Google. Quem já consultou com o Dr. Google aí? Comecei a correr, porque corrida era o melhor remédio. Ou corrida, ou cirurgia de princípio de varizes e meião de compressão, 24 horas por dia para trabalhar. Num telhado de zinco, 40 graus, meião, o dia todo para trabalhar. Ou correr. O que eu escolhi? Vou correr. Só que eu fui correr sem ter práticas de exercício. Então eu corri. Comecei com 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, 7 km, 8, 9, 10 km, 12 km, correndo 2, 3 vezes por semana, melhorou minha dor nas pernas. Sabe o que aconteceu? Estragou minha coluna. Porque eu tenho uma retificação na lombar, que eu não sabia, e ao invés de eu ter o Szinho lá embaixo, que dá o efeito de amortecimento, quando a gente corre e dá um impulso, é reto, é mais reta a minha coluna lombar. E aí, com isso, o que aconteceu? O impacto da corrida abalou o meu primeiro disco da coluna vertebral. Quase causou uma hérnia.
Aí eu estava lá no serviço, louco de faceiro, sem dor nas pernas, o que começou a acontecer? Um mau jeito nas costas. Outro mau jeito nas costas. Daqui a pouco aconteceu uma dor crônica na minha coluna lombar. O que eu tive que fazer? Ah, mas tu não orou? Orei, mas isso não era uma questão de milagre, era uma questão de longo prazo, de descuido. Aí eu precisei fazer fortalecimento muscular. Foi aí que o meu relacionamento com a academia começou. E essa é uma história longa, mas eu tenho tido a disciplina de fazer exercícios físicos. Não para virar marombeiro. O padre Marcelo Rossi agora está desse tamanho assim. Eu não tenho esse objetivo agora, não tenho esse tempo, essa disciplina nesse ponto. Mas para quê? Para poder pregar a palavra de Deus e aguentar firme. Eu quero pregar a palavra de Deus até morrer. Eu quero estar com 90 anos de idade, subindo aquelas escadas, nem que alguém me dê uma mãozinha, mas pregando aqui de todo o coração, me rasgando. E eu quero que você sonhe com isso. Quero que você sonhe em ser uma pessoa cheia de energia e vigor, até o último dia da tua história. Seja aos 70, aos 80, aos 90 anos de idade. Mas agora, tudo isso, o vigor, a força, a disposição, as dores, a repetição, o cansaço, que a gente consegue entender mais ou menos para o nosso corpo, transfere agora para algo que é mais importante, para o exercício espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O exercício físico tem valor? Tem, mas o espiritual é muito melhor. Porque ele vai te abençoar em todas as áreas da vida e pela eternidade. Então, quando a gente aprende isso, os sintomas são os mesmos. Se nós não exercitarmos o nosso espírito, o que vai acontecer? Cansaço, dores, feridas, desânimo, enfermidades na nossa relação com o nosso Deus e naquilo que Ele tinha preparado para nós. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre exercícios espirituais, a introdução foi mais longa hoje, está em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Hebreus 12, 11, lá no finalzinho da tua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Primeira coisa que eu preciso te dizer, o exercício espiritual, ele vai te produzir resultados extraordinários a longo prazo. O pedido de socorro, às vezes, te causa um milagre imediato. Mas eu conheço muitas pessoas que receberam milagres físicos, emocionais e espirituais e que hoje estão com os mesmos ou piores problemas do que tinham. Recebeu o milagre de cura física, hoje está doente, mais doente. Conheço gente. Recebeu o milagre de cura da alma, hoje está de mal com mais gente, mais amargurado. Recebeu o milagre de libertação de demônios, que manifestaram violentamente no seu corpo, e hoje está cheio de demônios de novo. O que a gente tem que entender? Que é a prática da vida de fé que vai nos manter saudáveis e mais, crescendo. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz ali: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Diga aí comigo, exercitados. A disciplina causa exercício na tua vida. Não é indo uma vez na academia, indo uma vez na natação, fazendo uma vez uma caminhada ao redor do lago de Viamão. Agora que eu ia começar, o lago está em obra. Puxa vida, não vou poder ir mais. É a disciplina constante. Não é orar uma vez. Não é ler a Bíblia 5 minutos. Não é uma semana. Não é um mês. Não é um ano vivendo com Deus que vai causar resultado a longo prazo. De transformar a realidade, abençoar as gerações, te fazer resplandecer a glória de Deus. É uma coisa para a vida toda.
apesar de que o Senhor faz milagres no meio do caminho. Apesar de que Deus nos socorre, às vezes, imediatamente. Mas o maior deleite da vida cristã está na perseverança. O maior deleite da vida cristã não é o milagre, é você conseguir perseverar vivendo os princípios da palavra de Deus, sem precisar chegar naquele sofrimento que vai precisar do milagre. É você conseguir cuidar da tua saúde, sem precisar ter o medo da morte, sem precisar chegar lá, e ao invés de manter o teu peso, ter que perder 40. É você conseguir ter uma constância, porque aprendeu que o fruto ele é a longo prazo. E na vida com Deus é assim. Está dizendo ali, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Às vezes, na minha vida cristã, eu não estou com vontade de fazer as coisas. Você já teve essa percepção? Às vezes nós estamos motivados com o projeto, o Espírito Santo nos direciona, pai, eu vou jejuar, eu vou fazer um tempo maior de oração, e tu faz com vontade. Mas tem dia que existe um propósito diante de ti, e você no teu corpo, na tua carne, preferiria fazer outra coisa. Mas o exercício, ele vem pela disciplina. E o que nós temos que olhar? Não a religiosidade, o fruto de longo prazo. O fruto de longo prazo é que é o resultado de alguém que consegue manter-se disciplinado. É quando você está fazendo uma coisa que você sabe que vai te dar resultado. Não somente de evitar o mal, mas de te fazer crescer. Então, por exemplo, estamos falando de exercícios espirituais, eu preciso dar uma pinceladinha. O que são esses exercícios espirituais? Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2,42, nós temos aqui uma de tantas evidências bíblicas de disciplinas espirituais que nós precisamos praticar, para que nós venhamos viver um cristianismo saudável. Lembre-se, olhe isso como o exercício que te faz crescer a longo prazo, como a normalidade da vida cristã. E também olhe como nem sempre eu vou ter vontade, mas eu vou fazer para não perder a recompensa lá na frente, para não dar vazão para o diabo na minha vida, para não deixar que aquela época que eu desanimei me faça perder toda a escada que eu já subi na caminhada com Jesus. Então, Atos 2,42, se tiver a Nova Almeida atualizada, temos? Atos 2,42? Vamos ver, se não tiver, pode ser na revista e atualizada. E perseveravam, tem, coisa boa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a afirmação que resume a vida da igreja primitiva. Aquela igreja que 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação. Aquela igreja que não tinha um tempo para se reunir, porque ainda não era permitido pelo governo, mas que crescia, que via milagres, que via mortos ressuscitarem, que via cegos verem. Essa igreja poderosa que começou a transformar a sociedade. A igreja de Atos dos Apóstolos. E diz ali qual era a normalidade dessa vida da igreja. Tem um verbo aí na frente, que ele não está aí por acaso. Qual é o verbo que tem aí no início da frase, pessoal? Perseveravam. Perseveravam. Diga aí para o teu irmão, persevere. Persevere, meu querido. Porque se tem uma arma do diabo contra um cristão, é o desânimo. O desânimo e a ofensa, meu Deus do céu, é duas armas que Satanás tem contra o cristão. Isso é uma outra pregação para outro dia. Hoje nós estamos cheios de insights de outras pregações, só para te deixar sedento por mais de Deus. Mas quando Satanás tem diante dele um cristão, tu é um cristão ou não é? Tu crê em Jesus ou não? Então tu é um cara diferente, nasceu de novo.
Satanás não tem poder, autoridade sobre a tua vida. Se você obedecer a palavra de Deus, meu Deus do céu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí tem uma promessa lá, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que significa o cara ser mais do que vencedor? Ele nem entrou na competição ainda, ele já sabe que ganhou. Ele está acima, ele já entrou, já sabendo que Deus está na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, diria Cassiane. Aí como é que o diabo faz? Como é que eu vou derrubar esse cara? Esse cara tem o poder de Deus na vida dele. Esse cara foi transformado, eu não tenho mais direito de derrubar ele, não tenho mais acesso. Esse cara agora vive eternamente e tem uma armadura espiritual. Onde ele entrar vai ser vitória, o que ele botar a mão vai prosperar. Aonde ele chega, a bênção do Senhor segue ele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele duvidar disso. Eu vou fazer ele não crer. Eu vou desanimar ele, eu vou tirar dele o foco. Eu vou causar uma ofensa no coração dele, para ele ficar se remoendo ali e não viver o que Deus tem para ele. É assim que Satanás faz com a vida de um cristão. Porque tecnicamente não há impedimentos para você vencer aquilo que se coloca diante de você como desafio. Um deles é a disciplina, o exercício espiritual. Então, no texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12, se você voltar comigo no versículo 7, deixa marcado Atos 2, que nós já vamos voltar para aí. Se você voltar comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz ali: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então você tem desafios, você tem dificuldades, não deu certo uma coisa na hora, fica tranquilo, não acabou ainda. Se não deu certo na hora, fica tranquilo que não é o fim. Ah, mas o meu casamento não está dando certo. Não desiste, não é o fim. As minhas finanças não estão dando certo. Não desiste, não é o fim. Não está dando certo aqui aquilo que eu estou colocando em oração diante de Deus. Não desiste, que não é o fim. Se Deus não te disse não, você só precisa disciplina perseverante na tua caminhada com Jesus. Só precisa isso. E aí o que é essa disciplina? Vamos voltar em Atos 2,42. E perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, se reunindo como igreja para aprender, na sede de receber a palavra de Deus, se colocando debaixo de homens e mulheres que são autoridade espiritual. No discipulado, poderíamos traduzir. E perseveravam no que mais? Na comunhão com os irmãos, no relacionamento com a família espiritual, na vida na célula, na vida na igreja, na vida com os irmãos em Cristo, no coração transparente, no amor ao próximo, no serviço ao próximo, na comunhão. Perseveravam no que mais? No partir do pão, em fazer refeições juntos, em desenvolver relacionamentos saudáveis cristãos, em zelar pela sua família natural, em estar junto com pessoas que você tem responsabilidade ou que você pode estar sendo agregado para crescer. E perseveravam no que mais? Nas orações. Nas orações. Então, eu poderia ter aqui várias outras coisas, como jejum, como leitura bíblica, como falar em línguas, várias outras coisas. Mas está implícito aqui, está implícito no ensino dos apóstolos, está implícito na comunhão, está implícito em estar junto. O amor ao próximo está implícito. A obediência à palavra está implícito. Então, se a gente parar para pensar, é só eu prosseguir me exercitando no ensino da palavra de Deus e me colocar debaixo de um discipulado de autoridades espirituais sobre a minha vida, de crescer como igreja, de aprender profundamente a palavra, perseverar na comunhão, perseverar nos relacionamentos, no partir do pão, família natural, família espiritual, e perseverar nas orações. Se nós fizermos isso, a vitória está aí. O resultado está aí. Talvez ele vai vir uma semana, talvez ele vai vir em um mês,
talvez ele vai vir em 1 ano, talvez ele vai vir em 15 anos, não importa. Enquanto não vem o fruto, não acabou ainda. Como dizia o Billy Graham, se a tua história não está dando certo, fique tranquilo que ainda não é o final. Eu já li a última página da Bíblia e nela o nosso Jesus vence e nós também. Quando nós aprendemos isso, o exercício espiritual enxerga o longo prazo. Segundo lugar, o exercício espiritual te dá maior discernimento, te dá maior sabedoria. Vamos só passar por esse versículo? Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14, esse alimento sólido está falando da palavra de Deus aprofundada na tua vida. Está falando de sede por conhecer Jesus de verdade. Hebreus 5, capítulo 14, diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos. E quando está falando aqui adultos, não está falando adultos fisicamente, está falando de crentes maduros. Tem gente com 50 anos de idade que pode ser um bebê espiritual, e o outro com 15 anos que pode ser um adulto na sua caminhada com Jesus. Está falando de maturidade cristã. Depois eu posso te provar isso, mas leia o contexto que você vai ver. Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Você já teve aquela fase na tua vida cristã, ou talvez está naquela fase, que você não consegue saber o que é certo e o que é errado? Você não consegue saber o que é vontade de Deus e o que não é? Não consegue saber o que é um demônio sussurrando no teu ouvido, o que é o Espírito Santo te levando a entender uma coisa nova? O que falta aí? Exercício espiritual. O exercício, a prática na vida com Deus, nos leva a estar aptos para discernir o bem e o mal, para ter sabedoria. Enquanto isso não chega, mais nós precisamos de orientação, de aconselhamento, de discipulado, de pastoreamento. Exercício espiritual. E por último, o exercício espiritual ativa novos patamares. E eu termino com Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21 diz assim a palavra de Deus. O Senhor respondeu, talvez você esteja familiarizado com esse texto, parábola dos talentos. Aqueles dois que exercitaram os seus talentos recebidos, investindo para que fizessem crescer, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles agora estavam sendo recompensados por Jesus. E Jesus diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Todo mundo quer chegar no dia da glória. Todo mundo quer chegar no dia de disputar a final do campeonato. Todo mundo quer chegar no dia do elogio, no dia do status, no dia do troféu. Esse dia, você foi fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. Uau, eu quero essa palavra, meu Deus, me coloque sobre o muito agora. Tem um requisito aí para você ser colocado sobre o muito. Que requisito é esse? Ser fiel no pouco. Então, o que está acontecendo na realidade do cristianismo? As pessoas olham uma palavra dessa e querem trabalhar para se colocar sobre o muito. Mas não é a pessoa que se coloca sobre o muito. Quem é que coloca alguém sobre o muito ali? Jesus colocou o cara sobre o muito. Qual é a parte do sujeito? Ele foi fiel no pouco. Seja fiel no pouco. O teu pouco de hoje é diferente do teu pouco de amanhã. Seja fiel naquilo que Deus tem te colocado. E o Senhor te surpreenderá elevando os patamares da tua vida, te colocando sobre o muito. E em nome de Jesus eu profetizo que isso aconteça na tua saúde, nas tuas finanças, na tua família, no teu ministério, na tua caminhada com Jesus, no teu bem-estar, na tua alma, no teu corpo, seja colocado sobre o muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para isso, tem que ter um requisito no teu coração. O que você decide? Ser fiel naquilo que já está diante de ti. Persevere, exercite-se no ensino, na palavra, na comunhão,
no partir do pão, no discipulado, no jejum, nas coisas de Deus. Exercite-se, confie, acredite, seja fiel, e o Senhor te recompensará. O exercício nos demonstra que vem frutos de longo prazo. O exercício espiritual nos faz discernir as coisas, ter sabedoria para viver a vida. O exercício espiritual eleva a nossa realidade a novos patamares. Hoje é a tua escolha, como todo domingo nós temos um desafio na palavra. Escolher sobreviver, espiritualmente falando, e passar os anos da tua vida sobrevivendo. Talvez você passou todos os anos até hoje sobrevivendo. Ou escolher crescer, ser relevante, viver algo que Deus tem preparado, que é maior do que você. Como é que eu faço? Eu preciso começar. E eu começo com o quê? Com o pouco. E pode levar um tempão para vir o fruto? Pode. Quanto maior o projeto, maior o alicerce. Quanto maior a árvore, maior a raiz. No reino de Deus, anabolizante não funciona. Tem que ter o tempo constante, perseverante, fiel, e o fruto virá. Essa é a promessa que não falha.